Graças a Deus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Esta é a minha saudação, é o meu desejo, e acredito que é o desejo do Pai, do Senhor, nosso Deus, para com todos. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e eu quero ler o versículo 5 e o versículo 6. Mas antes da leitura, eu quero pedir, mais uma vez, deixe o seu like e, se puder, se inscreva no canal. Então, vamos à leitura da palavra. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, que palavra poderosa, né? E que coisa gloriosa. Jesus estava falando para os discípulos, nos versículos anteriores, com respeito ao perdão. E parecia um pouco difícil para os discípulos entender aquela palavra, né? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhes, meus irmãos. Muitas vezes é tão difícil o perdão. O perdão implica em limpar o coração, sair tudo que às vezes está incomodando. E mediante isto, os apóstolos pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. Ou como que diz, olha, a nossa fé não alcança para ter a condição de estar perdoando 7 vezes num dia. E o Senhor traz agora esta palavra importante. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Note, meus irmãos, que ele não disse se tiverdes a vossa fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele não falou isso. A semente de mostarda é bem pequenininha. Mas ele falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Aqui está uma comparativa. Por quê? O grão de mostarda, enquanto estiver no envelope, ou estiver guardado num vidro, isso acontece toda a semente. Não acontece nada. Mas depois que ela vai para a terra, a semente vai para a terra, ela começa a sentir a umidade, o calor, ela vai germinando, ela move para surgir a nova planta. Então aqui, fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, ao menos a minha palavra, minha Bíblia está dizendo, não é do tamanho. Interessante que Jesus falou algo poderoso, de milagre. A fé produz milagre. E direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, Jesus então está falando, e até uma comparação, né? Se a semente do grão de mostarda, que é tão pequenininha, se nós tivermos fé como essa semente, um grão pequenininho, a ser pequenininho, mas quando ela entra em ação, ela cresce. A nossa fé é pequenininha, meus irmãos. Com a ajuda do Senhor, ela aumenta. Será que a nossa fé não é maior do que uma sementinha? Eu acredito que sim. Temos a fé para a salvação. E aqui ele está falando de uma fé que faz maravilha. Nós precisamos desta fé em nossas vidas, meus irmãos. A fé para perdoar. O grão de mostarda, então, ele
foi jogado na terra. Ela vai, aquela sementinha vai se quebrar, vai abrir, vai brotar uma nova planta e ela vai crescer. Então, porque está em atividade. Se nós não trabalharmos na fé, a fé não tem crescimento, é estática. Infelizmente, meus irmãos, nós notamos em nosso meio quantos nossos irmãos e irmãs não querem perdoar. Eu me lembro que ainda estava no meu tempo de mocidade, numa determinada igreja. Tinha 2 irmãos, e me parece que eles eram auxiliares de trabalho. E tinha um problema entre eles, que não tinha união. E tomavam ceia assim mesmo, sem perdoar. E o pastor chegou para eles, e um deles disse, não, eu não posso perdoar. E aí? E como é que vai entrar no céu? Não, lá no céu nós vamos ver. Meus irmãos, não tem ver no céu, tem que estar preparado. Se eu não quero perdoar, como é que eu vou ser perdoado? Mas aquilo estava tão entranhado dentro do coração dele, a dor, a mágoa, o aborrecimento, que ele não tinha condição de perdoar. E verdadeiramente, irmão, às vezes no ser humano, há determinados acontecimentos que é difícil perdoar, mas aí entra a fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, muitas vezes o aborrecimento é semelhante a uma planta, uma moreira que agora cresceu. Para arrancar e transportar é difícil. Meus irmãos, já que eu estou falando em fé, perdão, como está o nosso coração? Eu estou falando agora para irmãos, para irmãs, para os obreiros e todos que ouvem. Como está o nosso coração para o perdão, meus irmãos? Quantas vezes nós não queremos perdoar? Então, está faltando fé. É aquela fé que leva para aquele amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A fé é a razão de ser. Se eu estou pregando para você hoje, se você está me ouvindo e vendo, é porque alguém pregou para você. Ou você leu alguma coisa e apontou Jesus. E neste movimento, digamos assim, você sentiu que era pecador, como de fato é pecador. Sentiu sem esperança. E foi pedir perdão de Jesus. E se entregou para ele. E ele perdoou. O nosso pecado foi grande. Mas Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou. E às vezes nós não queremos perdoar o nosso semelhante. Meus irmãos, a palavra nos fala em termos de união, comunhão, amor. E precisamos desta fé. A fé que perdoa. Eu estou aproveitando neste dia para trazer esta palavra sobre a fé que perdoa. É quando Jesus diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, mas ela começou a trabalhar porque entrou na terra. Meu irmão, se você está aborrecido dentro da igreja com alguém, e às vezes acontecem problemas entre os obreiros, pastores, que às vezes a gente escuta na mídia, vê na mídia, que às vezes tem que chegar problema nas igrejas. Mesmo nossa igreja, Assembleia de Deus, e às vezes a polícia vem na porta. Meus irmãos, uma aberração. Precisamos voltar ao princípio daquela fé, da fé salvadora, que ela vai transformar muita coisa. Precisamos dessa fé. A fé que perdoa. Pode muitas vezes ser tão pequenininha como um grão de mostarda. Mas quando começamos a colocar em ação, essa fé começa a crescer. E Jesus falou de algo tão poderoso. Direis a esta moreira, uma árvore agora grande, arranca-te
e transplanta-te, não é? Alguém que vai fazer, ela vai obedecer. É um milagre, é um negócio algo sobrenatural, difícil. Mas ele está comparando o poder da fé para perdoar. Meus irmãos, eu quero terminar esta palavra, mas vamos pensar no poder da fé. Que esta fé é tão poderosa fique em nossos corações, habite e tenha desenvolvimento. É dinâmico, a semente tem que ser dinâmica para que possamos perdoar, para que possamos naquele dia entrar no céu pelas portas, na bênção, na graça e pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar agora. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, o homem normalmente tem um coração duro, Senhor, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos perdoar, Senhor, porque nos perdoaste. Pai de amor, tudo isso eu peço em nome de Jesus. Amém.